Vou chamar uma entrevista que a gente fez com o cientista político Tiago Valenciano, justamente para projetar essa semana e projetar como está esse termômetro das relações políticas diante dessa possibilidade, agora mais quente ainda, de reforma ministerial acontecer nos próximos dias. Vamos acompanhar. Professor Tiago Valenciano, muita expectativa para essa volta do presidente Lula ao Brasil, porque quando ele foi para a África do Sul, ele deixou um baita dever de casa aqui para resolver, que é a reforma ministerial, né? Você tem expectativa, pelo menos no contato que a gente teve com ministros, parlamentares aliados lá no Congresso Nacional, que agora Lula resolva esse assunto nesta semana, mas tem ainda algumas articulações a resolver, né? A minha impressão, professor, é que o Lula está fazendo um banho-maria com o Congresso. Faz sentido isso? Faz sentido porque essa reforma ministerial ela está sendo arrastada há alguns meses já. Interessante a gente pensar que nós estamos com 8 meses praticamente completos do governo Lula e já estamos falando em reforma por 8 meses. E aí fica aquela impressão, será que a escolha dos ministros foi acertada ou será que há necessidade de acomodação dos aliados políticos do presidente da República? Eu tenho a impressão que são as duas coisas ao mesmo tempo. Em alguns momentos o Lula não conseguiu trazer a equipe que era a equipe ideal para compor o seu ministério e ao mesmo tempo também faltou com que os partidos da base ou os partidos mais ao centro indicassem pessoas que tivessem a confiança da base governista, do PT, propriamente dito, mas também não fosse tão aliado assim às forças que estavam lá com o Bolsonaro na presidência da República passada. Então, a tendência é que para os próximos dias o Lula consiga trazer o PP para o protagonismo do governo. O Progressistas já teve esse papel importante no governo Bolsonaro, quando o Bolsonaro estava quase que escanteado pela Câmara dos Deputados, o Progressistas veio fazer isso, com a liderança na Câmara dos Deputados e com alguns ministérios, e que o Republicanos também, que é um partido que está muito marcado à direita e que tem a figura do Tarcísio, talvez a principal liderança nacional, venha fazer parte do governo e dar essa força, essa coalizão que o governo tanto precisa no Congresso Nacional. Em relação ao PP, né, você citou o partido, tem uma questão regional também, porque, por exemplo, o que o PP gostaria seria o Ministério do Desenvolvimento Social, que hoje está com o Wellington Dias, que é do Piauí. Acontece que o PP tem ali um ex-ministro da Casa Civil do governo Bolsonaro, que também é do Piauí. Então imagina só essa coisa inusitada, né, do partido entregar um ministério que é tão caro, que é o ministério que chefia o Bolsa Família, a grande bandeira social do Partido dos Trabalhadores, mas entregar para um partido que tem ali uma espécie de inimigo político do Wellington Dias, né? Foi algo que, pelas conversas que a gente tem com palacianos, isso já está meio afastado, né? A ideia do Lula é manter o Wellington Dias onde ele está. Mas essas coisas da política são bastidores que fazem a gente entender o quanto que é difícil também compor esse xadrez político. Não somente compor o xadrez político, mas também o eleitor compreender a força dos estados dentro dessa articulação política. É interessante a gente notar que, às vezes, o eleitor imagina que quanto maior o estado, populacionalmente falando e territorialmente falando, há uma maior força dentro da política de Brasília. Mas a política em Brasília, ela parece que ela se equivale em relação aos estados, porque nós temos também os núcleos familiares regionais que estão há muitos anos comandando a política brasileira, e aí esses núcleos eles também precisam estar privilegiados em relação ao poder. Então não dá para você dissociar família, partido político e regionalismo quando você está montando um ministério. Até porque a composição desses ministérios ela precisa ter esse peso regional, esse contrapeso quando você escolhe alguém do Nordeste ou do Norte, por exemplo, contra alguém do Sul. E os partidos políticos também se relacionam quanto a essa questão regional, porque ao passo que você tem um partido mais abrangente nacionalmente falando, mais possibilidades você dá para o chefe do Poder Executivo escolher figuras políticas que consigam dar esse balanço. E quando você concentra muito a ação de um partido político em determinada região, menos opções você oferece. Então também há essa necessidade de você articular partido político, comando regional e famílias que estão no poder há muito tempo no Brasil para compor esses ministérios. E por mais que o Lula esteja no PT,
O PT também tem essa prática de conseguir juntar esses componentes dentro do poder. Então, não é uma prática que vai ficar afastada, não. Ela vai ser contemplada e certamente esse peso entra na conta da caneta do PT. Um partido que teve que fazer algumas concessões já de início para conseguir manter a governabilidade, mas vai ter que ampliar essas concessões. Pelo visto, não vai ter como manter a concessão conforme ela foi feita até esse momento. Eu só acrescentaria o critério de bancadas, Câmara e Senado, ficou meio desequilibrado, os deputados ficaram meio chateados, né? Estão se sentindo não muito representados, é daí que vem também essa pressão que está acontecendo para uma mini reforma tão cedo. Assim, e é bom lembrar que, no limite, a Câmara dos Deputados é quem dá o veredito das coisas que acontecem no governo. Por mais que o Senado tenha toda a sua história, a sua trajetória, que nós tenhamos 3 senadores, um para cada unidade da federação, no limite as decisões acontecem na Câmara. É a bancada da Câmara, que representa o povo, que vai decidir o que vai ser daqui para frente. E a Câmara tem o poder de caçar o presidente da República, abrir processo de impeachment, tem o poder de negociar, conforme negociou recentemente, na última reforma, a questão dos orçamentos, né, das emendas parlamentares que foram distribuídas para que os deputados conseguissem fazer as suas articulações regionais. Então, no limite, é a Câmara que dita muito a agenda política de Brasília. A gente comentava até agora aqui, no off, que a gente pode trazer para o on, que quando você está com um período de recesso do Congresso Nacional, em especial da Câmara, as pautas elas vão ficando mais frias. E quando os deputados voltam a fazer o dia a dia da política de Brasília, as pautas continuam acontecendo. Então, é bom a gente ficar sempre de olho na Câmara, né? O eleitor muitas vezes esquece de escolher o seu deputado federal, acha que é uma votação meio que periférica em relação ao debate da presidência da República, mas nós estamos enxergando a cada eleição que passa a importância do voto para deputado federal e quanto isso pesa na escolha de ministros, na distribuição de recursos, na distribuição do tempo de TV de cada partido político, na organização estratégica regional, na distribuição de cargos de segundo e terceiro escalão. Então, o peso da bancada da Câmara que cada partido político tem, talvez seja a moeda que vale mais ouro em Brasília no momento. Com certeza. Vamos falar um pouquinho do PP, então. Porque em relação aos republicanos, o Silvio Costa Filho ele já tem um endereço ali mais determinado, né? No Ministério de Portos e Aeroportos, aí sai um aliado de peso que seria o Márcio França. Depois quero falar do Márcio França também. Mas vamos falar do PP, porque o nome já está escolhido, é o André Fufuca. Sabemos que será ministro, mas não sabemos ainda ministro do quê, né? Quais são as pastas que são cotadas para ele no momento e por que o PP ele consegue permear pela política, independente do espectro político que esteja ali sentado na cadeira do Palácio do Planalto? Olha, foi sondado para o PP recentemente a questão da presidência da Caixa Econômica Federal, que trabalha com os financiamentos, né, que dá toda essa concessão de financiamentos para a população de baixa e média renda. Foi sondado outros ministérios também, mas talvez a frase que defina melhor o PP é a frase que o ex-líder do Bolsonaro, Ricardo Barros, sempre fala, né? E é uma frase que mostra muito o papel do Progressistas ao longo dos anos da política brasileira. Ele sempre diz o seguinte: nós estamos no centro, vocês que vieram para cá. Então a frase ela reflete bastante a cara do PP. Eu sempre estive aqui no governo, eu sempre fui governo. Eu nunca saí, nunca deixei de participar do governo. Agora, se você é da direita e veio compor o governo, que bom, seja bem-vindo, eu já estava aqui. E se você tem um posicionamento mais centro-esquerda ou esquerda e veio para o governo, que bom, seja bem-vindo, eu continuei aqui o tempo que você esteve fora. Então essa frase, ela define bastante aquilo que é o Progressistas, e as pessoas acabam estranhando, né? Nossa, o Progressistas está mudando ou não da seu posicionamento político em relação ao governo? Não, o Progressista sempre esteve lá, e é verdade, faz sentido essa frase, porque entra governo e sai governo, o PP está ali. Agora, me parece que com o crescimento do PP nos últimos anos, ele se tornou um partido-chave para garantir a governabilidade. Antes se falava muito do MDB. O MDB é o partido cara do centro, é o partido que mantém essa articulação do centrão. Mas talvez junto com o MDB, progressistas e, em alguma medida, republicanos e
em grandiosíssima medida o PSD, sejam os partidos que mais consigam fazer essa articulação de centro, são os fiéis da balança, né? Talvez o MDB, o PSD, que veio de uma fundação lá do Gilberto Kassab, que buscava alguém mais ao centro, ainda no governo Dilma Rousseff, talvez o PSD, o PP e também a figura desses outros partidos aí, junto com o MDB, a figura dos outros partidos que estão aparecendo, sejam aqueles que têm essa cara do centrão. Um centrão que sobrevive aos governos, porque sempre esteve lá e consegue fazer negociação com esses partidos que passam a integrar o governo, independentemente da questão ideológica. E a coisa é tão maluca, você citou a Caixa Econômica, também uma apuração que eu já confirmei ali no bastidor, é de que vai a Margarete Coelho, é uma pessoa muito próxima do Arthur Lira, presidente da Câmara, são do mesmo partido, o PP, que a gente está falando, e ao mesmo tempo, conversando com petistas, eu falei, uai, mas a Margarete, gente, mas ela não era meio bolsonarista ao olhar de vocês? E aí, olha só o que eu recebi de resposta. Não, ela era, mas a gente não tem nada contra ela, não. Então, a gente está aceitando também. Até porque os próprios petistas estão incomodados com o comando da Rita Serrano lá na Caixa Econômica Federal, né? E tem essa coisa de ser uma troca de uma mulher por outra mulher para render menos dor de cabeça para o governo também. E até para manter o simbolismo, né? O Partido dos Trabalhadores trabalhou muito essa questão da mulher nas eleições passadas, muito em virtude das falas do Bolsonaro contra as mulheres, assim o PT interpretava. Então, o que ele buscou fazer? Olha, vamos manter aqui essas pautas nossas, que são pautas importantes, são pautas que o PT já defende há muitos anos, mulheres, minorias, LGBTQIA+, e todas essas pautas identitárias, pautas afirmativas. Então é importante você conseguir diminuir o estrago ou o rombo perante aos petistas mais clássicos, digamos assim, ou mais raiz, para usar a palavra da moda. Então, conseguir manter essa governabilidade pode gerar muito mais desconfiança no petista raiz do que naquele petista que fez a escolha pelo Lula por falta de opção ou por exclusão. Então, talvez minimizar esses danos e mostrar que o governo precisa manter essa coesão, manter essa governabilidade, seja a tarefa que o presidente está buscando no momento. O presidente da República, o qual tem uma articulação política muito boa, talvez seja um dos grandes operadores políticos da história nacional, principalmente da história recente, e que consegue se reinventar a cada eleição e trazer novos aliados, novos parceiros que já foram um dia e podem voltar a fazer parte do governo nesse momento também. Fazer essa reacomodação pode gerar mal-estar também com outros partidos. Vou, então, começar com o Márcio França, que a gente citou, que é do PSB, né? Foi ali o candidato ao Senado derrotado pelo bolsonarista em São Paulo, o astronauta Marcos Pontes, do PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro. Teve esse antagonismo também na eleição para o Senado em São Paulo. E o Márcio França, ele tá contente ali na cadeira dele, ele tá para inaugurar um novo programa, que é o Voa Brasil, né, que ele acabou colocando ali como uma genialidade que o Lula falou nos discursos dele, né, acabou lançando a ideia sem antes consultar direitinho a Casa Civil, mas depois a ideia do programa pegou bem, então tá se preparando de fato com as questões que são do Ministério, né? E tá para ser substituído. Então, fica um mal-estar ali, o PSB que tem o Flávio Dino também no comando do Ministério da Justiça. E tem que rolar uma dança das cadeiras, né? A gente falou da questão das mulheres. O Ministério das Mulheres também é outro que tá ali sempre nas discussões de poder passar por essa mini-reforma para acomodar aliados também. Até porque é bom a gente citar que o Márcio França, depois de um tempo, me parece que encontrou o seu lugar na política, né? O Márcio França, ele tentou ser governador do estado de São Paulo, saiu, largou muito bem nas pesquisas lá na eleição passada e perdeu para o Dória, né, que era um ilustre desconhecido naquele momento. O Márcio França tentou já em outras oportunidades ser senador, já trouxe outros amigos, já trouxe outros colegas para tentar fazer política e não conseguia deslanchar. E me parece que o capital eleitoral dele agora está sendo bem empregado. Ele conseguiu achar seu espaço, entender o seu grupo, entender o seu posicionamento. Talvez pensando numa futura prefeitura de São Paulo no ano que vem, talvez pensando numa saída do Tarcísio à presidência da República e querendo um governo, ou talvez pensando nas 2 vagas do Senado que vão ser oportunizadas na próxima eleição. Então ele conseguiu achar o seu espaço, ele conseguiu achar a sua bandeira, conseguiu achar o seu
locos de articulação e de atuação política, e agora ele não quer deixar isso para trás. Né? Depois custou tanto ele aprender com as eleições e com as derrotas eleitorais que trouxeram aprendizado para ele, e ele não quer perder isso nesse momento. Então, o Márcio França me parece que vai ser uma espécie de: olha, eu não sou PT, mas sou próximo, mas eu também não sou direita, mas se precisar eu também articulo, eu também converso. Então, talvez o papel dele nesse momento seja esse, né? Um papel meio que o Alckmin conseguiu se encontrar agora com a vice-presidência da República dentro do próprio PSB. Então, esses ex-tucanos ou tucanos que foram preteridos em algum momento, ou pessoas que estiveram próximas do governo do PSDB lá do estado de São Paulo e não conseguiram ter sucesso político eleitoral, agora eles estão se ajustando, estão se reorganizando na sombra do petismo muito forte, num petismo que às vezes não é bem visto pelos olhos do eleitor desses políticos que eu acabei de comentar, mas que ok, né? Se eu estiver no PSB não tem problema, eu estou uma esquerda um pouco mais amenizada, pelo menos na visão do eleitor, na ótica do eleitor. Então o Márcio França traz esse papel, né? Ele consegue se articular bem e ele me parece que agora vai ser esse soldado do PSB, que se precisar sair do meu ministério eu saio, busco outro ministério, abro espaço para um terceiro, mas consigo continuar jogando esse jogo junto com o Alckmin em São Paulo e sabendo que meu futuro político pode ser proveitoso daqui para frente. Inclusive, faltou mencionar o próprio Geraldo Alckmin, que é do PSB, está lá à frente do MDIC, né, o Ministério de Indústria, Serviços, enfim, que está tocando também uma agenda, parece muito feliz, né, com essa função que ele ganhou. Às vezes a gente tem a figura do vice no Brasil, às vezes muito decorativa, tanto é que Michel Temer, quando era vice, andou se queixando na famosa carta que ele fez, né, das coisas que vão ficar para a história do país, professor. Outro elemento também, porque eles estão pensando inclusive em desmembrar esse ministério, fazer de repente um ministério do empreendedorismo, né, para focar aí na questão das micro e pequenas empresas e por aí vai. Mas essa conversa toda, para a gente ir finalizando e traduzir para as pessoas, isso na prática vai repercutir em mais votos para o governo no Congresso? Olha, pode e deve repercutir mais votos, talvez seja isso que o governo esteja buscando. Não necessariamente mais votos, mas uma segurança. Você precisa ter mais de 300 deputados ali presentes contigo, fechados contigo, e nós sabemos que a eleição passada deu um reflexo muito forte da invasão da direita muito bolsonarista dentro da Câmara dos Deputados, tal qual o PL foi o partido que elegeu mais deputados federais e teve um desempenho satisfatório também para o Senado. Então, quanto mais você traz a bancada majoritária da Câmara dos Deputados para si, menos você corre riscos. Você vai correr menos riscos de um processo de impeachment, conforme eu citei. Você vai correr menos riscos de sofrer derrotas significativas na Câmara dos Deputados, e aí vai virar pauta para o SBT falar: governo sofre derrota na Câmara dos Deputados, governo perde votação. Então você tem que minimizar os riscos nesse momento. Ter a maioria dos deputados uma maioria segura, e é isso que todo executor busca, seja prefeito, governador, presidente da República. Ter a maioria no parlamento, que isso o presidencialismo de coalizão mostra muito para nós, né, que você precisa ter essa coalizão entre legislativo e executivo, minimizar o risco, reduzir a possibilidade de ser denunciado, ou já colher uma CPI ou algo nesse sentido, e quando isso eventualmente acontecer, você passa o trator por cima e diz que quem manda na Câmara dos Deputados sou eu, presidente da República. Então é essa a ideia. Quanto mais você traz deputados para perto de si, menos riscos você corre e mais garantia de vitória você tem no parlamento. Com maior garantia de vitórias, você consegue aprovar pautas que você precisa aprovar e não consegue eventualmente, e você tem tranquilidade de negociação e uma dor de cabeça a menos para a presidência da República. E pela frente, a prioridade é a pauta econômica. O governo, depois de ter a aprovação do novo regime fiscal, depende do aumento da arrecadação. O ministro Fernando Haddad está passando um pente fino aqui em Brasília em relação a medidas nesse sentido. Acabou mexendo com os ânimos ali do Congresso a questão da taxação das offshores. Isso viria por medida provisória. Eles decidiram, não, isso aí vai ser por projeto de lei, que aí o caminho é um pouco diferente, tem um pouco mais espaço ali para debates, menos urgência, digamos assim, porque não agradou, mexeu ali diretamente com os ânimos dos parlamentares. O desafio é esse daqui para frente, né, professor? Trazer ali a aprovação de medidas que rendam arrecadação.
Não só trazer medidas que rendam a arrecadação, mas também manter a imagem do ministro Fernando Haddad melhorada, né? Vale a gente lembrar que há 9 meses aí o Fernando Haddad foi muito criticado por várias pessoas, por várias parcelas da sociedade, por empresários, por governistas, por políticos, por intelectuais que não acreditavam que ele teria um papel tão importante assim ou que não conseguiria desempenhar o papel de ministro da Fazenda, uma das pastas mais aguardadas, a qual ele estava sendo um dos menos sondados ou menos cotados na época, foi ganhando força com o passar do tempo, virou ministro e precisa mostrar serviço. Se ele não mostrar serviço, ele vai ser bombardeado por todo mundo. Então, é óbvio que a classe política também está preocupada com a arrecadação. A gente comentava aqui que saíram alguns áudios vazados aí de grupos do WhatsApp de prefeitos do interior reclamando que nunca nos últimos anos eles receberam tão poucas verbas assim dos repasses da União. A gente sabe que os pequenos e médios municípios do Brasil são sustentados pela União. Se o governo federal não enviar recursos para esses municípios, eles não vão viver de nada. E sem recursos você não consegue nem pagar a conta, quem dera fazer um mínimo investimento. Então, o papel do Ministério da Fazenda nesse momento agora é tentar também acalmar os ânimos da classe política. Uma classe política que já vinha desconfiada, já vinha preocupada, que está buscando, muito desses prefeitos estão buscando a reeleição ano que vem, e que eles precisam mostrar serviço agora para um eleitorado que talvez vote pela memória do tempo presente, talvez vote por aquilo que aconteceu nos últimos anos, e que se o prefeito não tiver nada para entregar, ele vai mostrar o que na campanha eleitoral. Então, talvez seja agora esse momento desses prefeitos receberem esses recursos para acalmar os ânimos e para conseguir também a governabilidade. Nós vimos, conforme os mapas eleitorais da eleição passada, e o político trabalha movido à eleição, não tem como negar isso, que as pequenas cidades e médias cidades do Brasil tiveram um papel muito forte na decisão e na escolha do Lula. Cidades que eram muito marginalizadas, né? Qual que era a conta que você fazia até a eleição de 2018 para ganhar uma eleição à presidência da República? Eu consigo voto nas grandes cidades, nas capitais, está resolvido o meu problema, eu estou eleito presidente e fim de papo. Agora não. Isso o censo mostrou para nós, né, que com a migração da população das grandes cidades para cidades médias e o crescimento exorbitante quando comparado com os últimos censos das cidades médias, a cidade média passou a ter um papel fundamental na eleição. E ela passando a ter um papel fundamental na eleição, você precisa mandar recursos para lá, porque ela dá voto e ela reflete na decisão, sim, de uma eleição para a presidência da República. E por isso que esses prefeitos estão preocupados. Cidades de 500, 600, 400, 300 mil habitantes, 200 mil habitantes, elas receberam uma população significativa que moravam nas grandes cidades. E população essa que precisa ter também um respaldo do Ministério da Fazenda para traduzir em votos lá na frente. Querendo ou não, está tudo conectado. Haddad impossível presidenciável também lá em 2026. Essa discussão sobre mais verba para as prefeituras também pode ganhar força, ganhar corpo agora nesta semana. Professor Tiago Valenciano, muito obrigada pela atenção com a gente aqui no SBT. Boa semana para você. A gente que agradece, obrigado pela oportunidade e até a próxima. Tá, então, hein, gente? Expectativa, ao que tudo indica, essa semana vai, né? Já tá uma novela essa mini reforma ministerial. Isso tudo faz parte da conjuntura política de também se criar mais corpo ali no Congresso Nacional, né? O governo tem um pouco mais de maleabilidade em votações, não ficar tão dependente, precisa de fato aumentar a base de apoio por lá. Então, com Lula de volta ao Brasil, a expectativa é de que esses novos cargos, esse troca-troca na esplanada, bem antes do que era planejado pelo governo, possa, enfim, acontecer.